Olá, que a graça e a paz de nosso bondoso Deus esteja presente com cada um de vocês neste momento de devoção aqui da paróquia de São João. Eu sou o pastor Natanael da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e hoje eu convido a você que está em sua casa para meditarmos nas palavras da Epístola aos Romanos. Iniciamos este momento fazendo a invocação. Iniciamos em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Convido a todos vocês para juntos cantarmos do hino A Lei do Senhor é Perfeita. O Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. A leitura indicada para este final de semana está registrada na Epístola aos Romanos, capítulo 5, versículo 6 até o versículo 15, onde nós lemos: Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus, no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele, do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso,
mas também nós nos alegremos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Antes de a lei ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existia a lei, Deus não leva em conta o pecado. Mas desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu à ordem de Deus. Adão era a figura daquele que havia de vir, mas existia uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas agora a graça de Deus é muito maior e Ele dá a salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Até aqui a leitura da epístola para este final de semana. Que a graça e a paz de nosso bondoso Senhor Jesus Cristo estejam com todos nós no meditar de suas palavras. Amém. Queridos ouvintes, sabemos que as leis sempre fizeram parte da nossa vida. No nosso país, por exemplo, seguimos diversas leis que nos permitem viver em harmonia. No dia de hoje, para o nosso bem e para o bem do nosso próximo, nós precisamos usar máscaras em lugares públicos, evitando assim a contaminação da doença que vem prejudicando o nosso mundo. Essa e outras leis foram criadas para auxiliar o povo em determinadas situações. Normalmente, os objetivos das leis criadas são para trazer segurança para as pessoas em um âmbito coletivo. Quando Deus criou o ser humano, Ele colocou também uma única ordem para proteger o homem da única coisa que poderia prejudicá-lo dentro do jardim do Éden. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer todas as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. E infelizmente o ser humano foi desobediente para com Deus. E por causa dessa primeira lei que o ser humano desobedeceu, a humanidade nunca mais foi a mesma. O mundo foi tomado por uma imensidão de coisas desagradáveis. O que era perfeito, o que era bom e o que era a obra-prima de Deus se tornou imperfeito. Após isso, Deus concedeu ao seu povo novas ordens, leis e instruções que guiariam o povo de Deus em meio ao mundo corrompido. Para isso, foi entregue a Moisés no Monte Sinai 2 grandes tábuas, contendo 10 mandamentos, os quais o povo precisava seguir para viver em harmonia, tanto com Deus como também para com o seu próximo. Assim, os mandamentos são como um lampião que traz a luz em meio a tanta escuridão. Porém, infelizmente, nós sabemos que não é tão simples assim seguir o que Deus nos manda fazer, pois o pecado corrompeu tanto a nós, seres humanos, que pecamos diariamente contra esses mandamentos de Deus. A sua palavra nos mostra que o pecado não é somente cometido quando praticamos algo fisicamente ou concreto, porque infelizmente pecamos também através de pensamentos, daqueles desejos impuros e cruéis de nossa mente que só nós conhecemos. Ali nós estamos pecando. E pecamos também por meio da omissão,
Ou seja, quando deixamos de realizar algo ordenado por Deus, nós também estamos indo contra a sua vontade. Por causa do pecado, estamos predestinados à morte eterna. Mas, queridos ouvintes, felizmente somos protegidos, amparados e amados por Deus, o nosso Criador, o qual não deseja nenhum mal ao seu povo. Por isso, no texto bíblico destacado para hoje, nós lemos: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem. O seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Mas a graça de Deus é muito maior. Ele dá a salvação gratuitamente a muitos por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. O pecado entrou no mundo corrompendo a obra de Deus. Porém, Deus não deixou que isso destruísse o mundo, mas sim fez com que o mundo fosse novamente reconstruído através da obra de Cristo realizada na cruz. Por meio da graça de Deus, a salvação vem a todos inteiramente gratuita através da fé em Jesus Cristo. Isso não quer dizer que nós devemos viver agora uma vida sem leis e sem regras, sem seguir o que Deus nos pede para que façamos. Porque as leis não foram criadas para nos condenar, mas sim para nos proteger e orientar em meio ao mundo corrompido pelo pecado. Elas servem para nos guiar como a luz em meio às trevas nos guia. Devemos continuar a seguir essas leis, pois sabemos que Deus está nos auxiliando para uma nova vida. Uma vida que nos conduzirá a herdar a salvação, a vida eterna. Amém. Vamos falar com Deus em oração. Todo-Poderoso Deus e Pai Celestial, confessamos humildemente que merecemos somente castigo por causa de nossos pecados. Rogamos-te que nos concedas verdadeiro arrependimento e perdoes graciosamente os nossos pecados. Renova ou alivia o castigo que merecemos e nos dá força para nos sujeitarmos à tua santa vontade, como filhos obedientes, suportando as nossas aflições com paciência. Por Jesus Cristo, teu Filho, que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Convido a todos vocês para cantarmos do hino Ó Guia Nesta Vida. Guia nesta vida, Senhor meu Deus, até findar a lida, os passos meus. Sozinho eu não desejo um passo dar, constante em teu cortejo eu quero andar. O teu amor
não compreendo teu proceder, de ti não me desprendo do teu poder. Conduze tu meus passos à eterna luz, acolhe-me em teus braços, Senhor Jesus. Para encerrar este nosso momento, vamos pedir a bênção de nosso Senhor. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Tenham todos uma abençoada semana e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.